Bom, chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. Todo mundo aí debaixo de emoção, de lágrimas. A visão mantém um rumo certo. Abra sua Bíblia, por favor. Você sabe que a despeito de termos o telão, nós continuamos andando com a Bíblia. Ela não sai nem da nossa mão, nem do nosso coração. Capítulo 4, versículos 14 e 15, diz assim: Tiago, irmão do Senhor, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, a vontade dele for manifestada. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor, vamos ouvir. Deixe o seu coração aberto, sensível. Temos 50 minutos para estudar a Bíblia Sagrada. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, o meu coração profético sempre é impulsionado pelo Teu Espírito a dizer: Abba, Pai, querido Pai, Paizinho, porque a nossa relação não é uma relação distante. Cristo está em nós. É a esperança da glória. E nesta hora, nos abrimos, nos tornamos ainda mais sensíveis para ouvir a Tua voz, a Tua palavra, recebermos o alimento, o pão dos céus, crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então fala-nos aqui, neste santuário, e fala, Senhor, aquele povo que está lá do outro lado, em diversos estados do Brasil, em outros países, ou quizás em outros continentes. Eis-me aqui, usa-me. Eu sou absolutamente certo, estou certo, de que diminuindo eu neste altar, Tu cresces, e és Tu que falas. És Tu que apareces. Em nome do soberano Deus, eu oro com fé. E todo o povo do Senhor diga: amém, amém e amém. Muito obrigado, bispo. Meus amados irmãos, minha família bendita, povo eleito, escolhido, família de Deus, aqueles que são selo do meu apostolado, são cartas escritas pelo Deus vivente. Afinal, são eleitos segundo a presciência, a prognoses do Deus poderoso. Meus filhinhos, uma das razões que no fundo é um teste de vida para um líder é poder passar a outros a convicção e a vontade de continuar vivendo a cada dia dentro da visão de Deus. Este é o teste maior de um líder. Impregnar no coração, na mente, nas emoções de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, esta vontade de sonhar, de acreditar, de conquistar, de avançar, de seguir dentro da visão de Deus a cada dia. Você sabe que é importante eu lhe passar este sentimento? Porque existe uma corrente que nos puxa, se assim permitirmos, para longe da visão de Deus.
Então você sabe, a cada dia eu tenho que ativar a sua fé. Porque às vezes a fé vem meio adormecida. Às vezes a pessoa tem fé, mas ela não tem a confiança na fé. Então, o altar tem que ativar a fé, tem que ativar a confiança. Paulo ensinou isso aos hebreus. Isso é a função do líder. Ele diz em Hebreus 10:35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, a vossa fé, a vossa esperança, não abandone isto. Você pode ter entrado hoje aqui, quem sabe, alguém aos trancos e barrancos. Mas não abandone a confiança, não desista, porque a confiança é a manifestação da fé, da confissão. E ele diz, não abandone, porque ela tem um grande galardão. Ou seja, todas as vezes que eu confio, que eu tenho fé, há um retorno, há um galardão. Não abandone a sua confiança. O médico pode ter dito que a doença é grave, o patrão pode estar ameaçando você de desemprego, quem sabe uma pessoa de família tem tentado romper e esgaçar a tua prole, mas olha, amado, não abandona a sua confiança. Não abandone. Tem retorno, tem galardão. E Paulo disse no versículo 36, tendes necessidade de perseverança. Então eu tenho que acreditar, tenho que confiar, tenho que ser perseverante. Eu não posso desistir das coisas da vida. Eu não posso simplesmente chegar a ser quase alguma coisa na vida, eu tenho que perseverar. Porque quando você faz a vontade de Deus, ou seja, quando você está dentro da visão de Deus, você alcança a promessa. Você atinge o alvo. Você chega lá. E ele disse no versículo 38, o meu justo vive por fé. Se retroceder, por isso que eu estou falando num rumo certo, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Deus não gosta que alguém comece a um projeto, um processo, um empreendimento, e depois pare, retroceda. Eu às vezes chego junto das pessoas e digo, você tem que estudar, você chegou ao segundo ano da faculdade, primeiro, por que você não termina? Não, porque o mundo, porque o sol, porque a lua. Amado, não retroceda de nada. Se você colocou a mão no arado, não retroceda. O mundo está cheio de covardes que retrocederam, que não chegaram lá, que não alcançaram nada, que não conquistaram nada. E algumas vezes pessoas sonharam muita coisa, mas não conquistaram, porque retrocederam. Porque se eu retrocedo, significa que Deus não se compraz, Deus não tem prazer em quem retrocede. Depois ele diz no versículo 39, nós, porém, nós, quem somos nós? A igreja, os salvos, os eleitos, os predestinados, os escolhidos, aqueles que nasceram de novo, aqueles que passaram por um novo nascimento, aqueles que acreditam que Deus os chamou, justificou e glorificou porque os predestinou, disse, nós não somos dos que retrocedem, nós, a igreja, para a perdição, toda pessoa que retrocede é para a perdição, e ele diz, somos entretanto da fé, diga eu sou da fé, a fé é poderosa. A fé é poderosa. Somos da fé. Para quê? Para conservar a alma. Então, quando você entende estas verdades, isto protege você até que você complete a visão que Deus deu. Você não tem letargia espiritual. Sabe aquela pessoa preguiçosa espiritual? Tem letargia. Oh, este ano não, apóstolo, mas quando chegar 2019,
Mas já disse isto em 2017, quando chegasse 2018. 2018 já está quase passando. Não tenha letargia. E eu vou lhe dizer mais. Não procrastine. Tem gente que está procrastinando um monte de coisas. Procrastinando ser feliz, procrastinando perder peso, procrastinando estudar, procrastinando alguma coisa na vida, está sempre adiando. É uma letargia, é uma preguiça. Paulo disse aos Hebreus que nós não somos indolentes, porque o indolente não alcança a promessa de Deus. Visto isso e analisados estes primeiros factos, vamos voltar a Jerusalém, vamos retroceder aí algumas centenas de anos, milhares de anos atrás, e vamos voltar ao nosso querido irmão Neemias. Você sabe que essa história de Neemias é apaixonante, porque eu descobri que num simples copeiro de um rei, cujo nome é muito estranho, Artaxerxes, rei da Pérsia, num simples copeiro, um provador de vinho, estava um magistrado, um governador, um grande arquiteto urbanista, um reconstrutor de uma cidade, dos muros. Então, eu estou vendo já há muito tempo, eu tenho literatura sobre isto. Aliás, meus filhos, André e Cristiane, costumam me oferecer livros, a toda hora vêm com livro de presente, eu adoro livros. E estou estudando muito sobre esta vida, porque o que levou à atuação de Neemias? Todos os problemas que o povo de Deus em Jerusalém enfrentou, que acabaram numa invasão dos inimigos, a destruição dos muros e as portas queimadas de Jerusalém, foi porque o povo daquela cidade tinha abandonado a lei de Deus. E a desobediência daquele povo levou à destruição. Os inimigos derrubaram os muros. Você sabe que as cidades antigas todas eram cercadas de grandes muros, era a proteção da cidade. E como o povo de Jerusalém tinha abandonado a lei de Deus, tinha abandonado os princípios divinos de vida, então eles se expuseram, o inimigo veio, derrubou os muros, queimaram as portas. Mas o pior disto é que em Neemias 2,17, o Senhor diz: então lhes disse, estáis vendo a miséria que estamos, Jerusalém assolada e as portas queimadas? Então, Neemias identificou um espírito de miséria naquela cidade. Olha, que o povo judeu tinha sido levantado para ser a luz do mundo, para mostrar às demais nações gentílicas que Deus existia. E como eles abandonaram a lei de Deus, a desobediência levou, primeiro, a um estado de miséria. Senhoras e senhores, serei claro ao vos dizer que esta camada da sociedade que vive hoje, aquém da linha de sobrevivência hoje no Brasil, não pense que é apenas porque não houve a intervenção do Estado. Tem havido sistematicamente um abandono, um virar as costas à lei de Deus no nosso país. E em função disto, há uma miséria social, há uma miséria econômica, há uma miséria em todas as áreas. Por quê? Porque o povo abandonou, virou as costas. Hoje, em muitos lugares do Brasil, uma imagem, uma estatuazinha tem muito mais poder do que o nome de Jesus, ou pelo menos reconhecimento. Poder não tem, tem reconhecimento. Então eles abandonaram e disseram: olha o estado de miséria, olha a consequência de abandonar a lei de Deus. Ele disse: as portas foram queimadas, os muros foram destruídos. E ele usa uma expressão que nós temos que guardar no nosso coração. E ele diz: e deixemos de ser o opróbrio.
a vergonha. Um povo que tinha sido levantado para ser a luz do mundo, agora era a vergonha para Deus e para as nações. Então, meus amados, deixemos de ser o opróbrio. Então, nós precisamos, a igreja precisa de lhe mostrar estas verdades, porque se você está debaixo da cobertura do manto sagrado da igreja de Deus, do apostolado, você é ensinado, você é encorajado, você é motivado, você cresce, você sonha, você avança, você conquista, você é determinado, você é ousado, a sua fé se renova, a sua ousadia se mantém. Mas se você vai contra a lei de Deus, miséria e opróbrio. Pegue uma pessoa que vive na miséria e no opróbrio e faça essa pessoa, ensinando-a a viver o evangelho. Ela sai do opróbrio e da miséria. E foi isso que Neemias veio propor àquele povo. Ele disse: o problema não são apenas os muros que nós vamos reconstruir rapidamente. O problema é que nós precisamos de fazer um pacto, uma aliança, para que a glória de Deus venha. Porque não adianta apenas reconstruir os muros se Deus não estiver presente. Os muros vão ser derrubados por outro povo. Porque a fragilidade de uma vida, de um marido, de uma esposa, de uma família sem Jesus, não é isso que o pensador grego dizia: não há maior desgraça do que uma vida sem Deus. Então a grande obra de Neemias não foi apenas reconstruir em 52 dias os muros. Foi uma grande aliança que eles fizeram. E nós vamos estudar esta manhã, porque eles precisavam estar no rumo certo. Diz Neemias 9:38, por causa de tudo isso, por causa do opróbrio, por causa da miséria, por causa da destruição, nós vamos estabelecer uma aliança fiel. E diz que eles estabeleceram uma aliança e selaram-na. Os nossos príncipes, os levitas, os sacerdotes, fizeram um grande acordo para voltarem a ser fiéis a Deus em 3 aspectos principais. Então eles fizeram um acordo. Então, no capítulo 10, 28 a 32, ele diz: o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo, todos que tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos. Nobres convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus. Agora eles fizeram uma aliança e juraram: vamos voltar a viver na lei de Deus que foi dada por intermédio de Moisés. Vamos guardar os mandamentos, vamos cumprir os mandamentos, os juízos, os estatutos. Amado, enquanto não houver este submetimento a Deus, o opróbrio está sempre rondando a pessoa. Adianta você ter um pensamento, uma lógica e dizer: não, apóstolo, estamos no século 21, pelo amor de Deus, vamos agora obedecer a regra. Amado, amor é amado, perdoou é perdoado, semeou, colhe. Semeei mal, colho mal. Semeei injustiça, colho injustiça. Não semeio finanças, não colho finanças. Então, eles fizeram um grande pacto e diz que todo mundo aderiu de que eles iriam voltar a viver dentro da lei de Deus, dos mandamentos do Senhor, do juízo e dos estatutos. Portanto, eles entenderam que precisavam de voltar ao primeiro amor, precisavam de voltar a viver a Bíblia Sagrada. Amado, você tem que viver a Bíblia Sagrada. Cristianismo não é uma tradição de rotina de domingo. Se eu não tiver o foco de submetimento, de fazer uma aliança com meu marido, com a minha esposa, com meus filhos, com o meu lar,
e ser como Josué fez. Josué diz: eu e a minha casa já decidimos. Aqui não tem mimimi, não tem ideologia de gênero, aqui não tem bafafá do mundo. Eu e a minha casa servimos a Deus. Vamos viver os estatutos do Senhor. Vamos viver a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 30. Portanto, o primeiro acordo foi: vamos viver a lei de Deus. Segundo acordo: não vamos dar as nossas filhas aos povos da terra, nem vamos casar com filhas deles. Ou seja, o primeiro acordo foi espiritual. Gente, tem mandamento, temos que cumprir. Segundo lugar, não vamos permitir o casamento dos nossos filhos, nossas filhas, com gente do mundo, nem vamos tomar gente do mundo para trazer para o nosso meio. Fizeram este acordo. Porque você sabe, e eu vou lhe explicar, que luz não se mistura com trevas. Não adianta. Ah, apóstolo, estou aqui na igreja, aqui não tem menina e tal, moça, mas conheci uma menina que é neta da vovó Cabinda, maravilhosa, o senhor tem que ver, os olhos lindos, usa uns cílios postiços, é o negócio da China. Corra, fuja, bata pé, vaze, se afaste. Casamento de crente é com crente, luz com luz. Luz não se mistura com trevas. Assim como você não deve fazer sociedade com quem é do mundo. Então eles fizeram um acordo. Gente, vamos viver de novo a lei de Deus, os estatutos de Deus, conforme nós fomos ensinados. Segundo lugar, não vamos mais permitir misturar raças. Nós somos da luz, temos que casar com a luz. Nada de imaginar, não, porque lá tem a mulher melão. Deixa lá, melão. Deixa lá, melão. Deixa lá o melão se acabar, amado. Você tem o melhor de Deus na igreja de Jesus, tanto homem quanto mulher. Ah, e não pense só em beleza e formosura, porque vem a graça e a formosura. Porque beleza não põe mesa, amado. O que põe mesa é caráter, é firmeza, é verdade na família. Então eles fizeram esse acordo. Versículo 31. De que trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria, qualquer cereal para vender, nada comprariam no sábado, nem no dia santificado, que no ano 7º abriram mão da coisa. Então eles disseram 3 acordos. Primeiro, vamos viver a vida espiritual. Segundo, não vamos misturar trevas com luz, nem luz com as trevas. Terceiro lugar, nós temos um dia santificado, não vamos trabalhar. No caso deles, judeus, no sábado, nós temos o domingo, dia do Senhor. Então, amado, domingo, dia do Senhor, não é para queimar carne com os vizinhos, não é para trabalhar, é santificado a Deus. Eles sabiam que eles tinham quebrado essas regras com Deus. Versículo 32. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para servir da casa de Deus. Quarto acordo que eles fizeram: vamos cuidar da casa de Deus, vamos entregar os nossos dízimos, vamos fazer o que agrada a Deus, e Deus fixou como lei. 4 acordos que eles fizeram. Isto tudo tinha sido quebrado. Por isso é que eles viraram o opróbrio. Por isso é que a miséria bateu na cidade. Por isso é que a ruína bateu na vida deles. Então o povo jurou que iria sustentar estes acordos, um padrão de crença e de comportamento. Eu já venho dizendo isto aqui há alguns dias. Nós evangélicos do Senhor temos um padrão de crenças e comportamentos. Padrão. Se você me vir em público, você nunca me verá em público de chinelinha havaiana cor-de-rosa, shortinho, barba para fazer, todo despenteado. Nunca andei. Eu tenho um padrão de vida. O que eu sou aqui, eu sou em casa, sou na rua, onde eu estiver, eu sou o Miguel igual. E onde eu vou, todo mundo sabe, chegou o pastor. Então, se estiver fumando, bebendo, dizendo palavrão, tem que calar ou saio eu. São as minhas regras de comportamento.
São os meus padrões de crença. Então, eles disseram, olha, o relacionamento com estrangeiros, misturando com gentios, nunca mais. Porque Deus se desagradou disto. Você sabe, hoje, volto a dizer, não há comunhão, luz com trevas. Eles passaram a respeitar o sábado, o dia de descanso. Nós hoje temos o domingo como dia do Senhor, dia sagrado. Eles cuidaram do templo. Isso é sagrado. Nós não estamos aqui para pagar contas. Porque você também tem lutas e dificuldades na vida. Mas nós temos um compromisso. Viver a Bíblia Sagrada, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, um pacto melhor e superior. Já não temos mais nada a ver com Moisés. Porque as escamas já foram tiradas dos olhos, os véus já saíram do coração. Não conhecemos Cristo segundo a carne, conhecemos o ressuscitado. Portanto, não fazemos cerimônias, batismos, sacrifícios, vigílias, mas vivemos de doutrina, um pacto melhor e superior. Vivemos por fé. O justo vive por fé. Segundo lugar, não nos misturamos com o mundo. Somos do mundo, mas não vivemos o mundo. Andamos aqui, estamos aqui neste mundo, mas não misturamos. Então, às vezes, de vez em quando vem uma irmã, olha, apóstolo, eu conheci um rapaz, ele não gosta muito do senhor. Olha, se não gosta de mim, meu amado, não gosta de ninguém. Pô, eu sou um cara muito legal. Ou não sou? Claro! Sou um cara legal, se o indivíduo já vê, não, eu aí não entro porque ele tem sotaque de estrangeiro. Amado, eu tenho sotaque do reino, não é de estrangeiro, não sou estrangeiro. Então, quando alguém disser que não gosta de alguém da igreja, meu amado, já põe as barbas de molho porque tem coisa aí atrás. Quem não gosta de um cristão, amado, ou é ruim da cabeça, ou tem bicho no pé. Ponto final. Quem não gosta de uma pessoa que nasceu de novo, que tem Jesus no coração? Eu sei que tem crente chatinho, mas tudo bem. Tem crente chatinho. Então nós tiveram que ser o que, apóstolo? Radicais. Não casa com estrangeiro, não se associa ao ímpio, fecha o negócio ao sábado, respeita o dia do Senhor, sustenta o templo. Então isto era uma visão renovada para a nação. Tudo isto foi resultado de que, apóstolo? Da destruição. Quando eles quebraram estas regras, foram destruídos miséria e opróbrio. Quando eles reconstruíram o muro, eles tiveram que reconstruir a vida espiritual e social. Senão o muro iria ao chão outra vez. E o que Deus queria? Deus queria que aquela nação fosse dependente de Deus, fosse leal ao Senhor. Por isso nós evangélicos, amados, cremos numa transformação sobrenatural do nosso país. E olha, não existe caminho se quebrar as leis de Deus. A Bíblia deixa claro, se o ímpio governa, o povo sofre, amado. Não adianta pensar o contrário. A regra de Deus é essa. Então, nós acreditamos que Deus está reconstruindo os muros para que esta nação deixe de ser o opróbrio e viva numa miséria. Somos um país milionário com um monte de gente passando fome, um monte de gente dormindo na rua, um monte de gente sem escola, um monte de gente sem futuro. Vão passar gerações e a pessoa diz, eu não fui, papai não foi, vovô não foi, meus filhos não serão. Não é isso que Deus quer, temos que reconstruir os muros. E claro, amado, isso tem que haver uma grande aliança espiritual no nosso Brasil. Uma grande aliança. Voltaram como eles voltaram e disseram, gente, vamos viver a lei de Deus. Não vamos casar com mulher estrangeira, vamos guardar o sábado, vamos cuidar do templo. Hoje é uma guerra contra a igreja de Jesus, porque acham que a igreja é homofóbica, que a igreja faz distinção. A igreja não faz nada, mano, a não ser cumprir a palavra de Deus. Mais nada do que cumprir a palavra de Deus. Então,
1 Timóteo 2, 1 e 2 disse: antes de tudo exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis, dos que se acham investidos da autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com piedade e respeito. Amado, o que nós queremos é isto para o nosso país. Então nós estamos hoje com uma grande visão desta reconstrução dos muros do Brasil. Domingo que vem, a história vai ser escrita ou reescrita, e os cristãos têm que aprender a votar, nunca voto nulo, nunca em branco, mas a votar com consciência de cidadania. Nós temos uma responsabilidade bíblica, como mordomos do Senhor, tudo que Deus nos deu, e Deus nos deu um país maravilhoso, amado. Maravilhoso. Então votar, amados, não é opcional, depende de uma escolha, é um desafio. Em quem eu vou votar? É uma decisão que você tem que tomar hoje diante de Deus, de honrar ao Senhor, de defender valores bíblicos. Foi o que Neemias fez. Neemias chamou: olha, reconstruímos os muros. Mas o problema não são os muros. Muro é cimento e tijolo. O problema que nos levou à miséria e ao opróbrio foi porque nós viramos as costas a Deus. Nós começamos a casar com gentias, nós começamos a não guardar o sábado, a trabalhar o sábado, deixamos de honrar o templo. Foi por isso que veio a bomba em cima de nós. Então Neemias disse: o muro está reconstruído, agora temos que reconstruir você. Então, meu amado, eu sou um homem conservador. Eu entendo que se deve votar em projetos e plataformas. Qual é a direção que nós queremos para o nosso país? Quais são os alvos? Quem é que está próximo de valores bíblicos? Quem é que vai obedecer e honrar a palavra? Quais são as posições dos candidatos que já votaram ou que participaram de regras do nosso país? Eles vão proteger o ser humano, o casamento tradicional, os direitos religiosos? Vão lutar por valores que protegem a nação de se tornar um opróbrio como outras nações se tornaram? O candidato foi honesto, tinha ficha limpa, é honrado. Então, nós temos que nos proteger contra as influências mundanas, porque foram as influências mundanas que derrubaram Jerusalém. Nem começou a dizer: mas vocês vão seguir Bíblia? Você tem hoje tecnologia, você vai seguir Bíblia? Não, então Bíblia não. Então já eliminaram o primeiro conceito. Segundo, você está querendo casar com menina crente? Menina crente é chata, negócio de... Pô, olha lá, vai ali no funk, vai ver um baile funk, você vai ficar doidão, casa com... Aí, quebra as leis de Deus, quebra o casamento. Não vai à igreja domingo, amado, é um sol maravilhoso, é Barra da Tijuca, é água de coco, acaba com esse negócio de igreja. Dízimo não. Então, quando quebram essas 4 regras, amado, acaba a vida. A vida se torna uma desgraça, um opróbrio e uma miséria. Então, nós temos que proteger a nossa vida contra as influências mundanas, contra vozes que tentam levar uns contra os outros no nosso país. Não aceitar propostas contra a voz de Deus. Não permitir que o inimigo faça esse espírito de confusão entre nós e eles em nós. Então, nós precisamos de entender, amado, só existe um caminho perfeito, é o de Deus. Então nós temos que ser homens e mulheres de sabedoria, votando naquilo ou naquela plataforma que está paralela aos ensinos da Bíblia Sagrada. Se é contra, eu sou contra. Se é contra, eu sou contra. Então nós temos que lembrar o que diz Crônicas. Crônicas 7 ou 17? 7. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos maus caminhos, foi o que a proposta de Neemias.
Neemias disse: vocês sabem por que esses muros foram derrubados e as portas queimadas, cara? Porque vocês deixaram de viver a lei de Deus, porque vocês começaram a trabalhar ao sábado, porque vocês foram pegar moças lá fora e rapazes do mundo para casar com as filhas de Deus, e vocês deixaram de sustentar o templo. Está aí a resposta. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa: eu temo muito e tremo diante de Deus. Porque o que fez este ministério chegar aqui depois de 40 anos, amado, porque aqui nunca se quebrou a lei de Deus. Nunca. Nunca este ministério entendeu que vamos casar com gente do mundo, depois a pessoa vai se converter. Não converte, meu amado. O diabo já armou uma arapuca há muito tempo. Regras fixas de Deus: o templo, o domingo, a palavra, e não misturar mundo com a igreja e igreja com o mundo. Vocês sabem como é que eu sou ético nessa questão. Nosso ministério não é um curral, é um aprisco. Nós não estamos dentro de um curral sendo mandados com chicote, como a maioria dos lugares que eu conheço. Nós somos o aprisco do Senhor, somos a Universal Assembleia dos Santos, somos os primogênitos arrolados nos céus. E eu venho ensinando isto há mais de 40 anos, dizendo: cumpra a graça de Deus, viva a palavra do Senhor, não se misture com trevas, não se associe, não case, guarda o domingo, use o seu dízimo no templo. São 4 regras. Quando quebradas, esse efeito dominó, levaram à miséria e ao opróbrio. Então, domingo que vem, nós podemos dizer o que a Deus? Senhor, eu quero votar com consciência cívica, mas eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Quem tem uma plataforma que se identifica com o meu Deus, eu estou junto. Quem tem plataforma que não se identifica com Deus, eu não posso apoiar, porque eu vou misturar luz com trevas. E eu vou criar o opróbrio. E já uma nação que já foi honrada no mundo foi o Brasil. Hoje, meu amado, somos opróbrio para o mundo. Somos opróbrio. Então, nós acreditamos que a reconstrução dos muros, a segurança da sociedade, passa pelas questões espirituais. Neemias diz: vamos fazer uma aliança. Assina todo mundo, levita, sacerdote, magistrado, todo mundo põe aqui a sua palavra, vai viver a lei de Deus. Todo mundo tem que assinar aqui e declarar que não vai casar com estranhos, não mistura luz com trevas. Todo mundo vai ter que assinar aqui que sábado não é dia de negócios, domingo não é dia de negócios. Vamos assinar todos aqui que o templo é nossa responsabilidade. Neemias tocou na ferida. Se uma pessoa vive estas 4 condições, mano, ninguém o derruba da terra. Venha o vento que vier, a voz que vier, você está seguro. Você tem alicerces, você tem pilares. Agora, se você infringe estas coisas, você sabe, o mundo corrói. E sabe, o mundo corrói a paixão por Deus. Ontem eu estava falando com a minha senhora, eu dizia: cadê aquelas senhoras gostavam muito? Porque não sei o quê. Desculpa farrapada que as pessoas dão, porque o mundo as corroeu, mano. Se você abre uma brecha pequenininha para o mundo tem pata grande, é sujo, ele anda na tua vida. Foi isso que levou à destruição. E sabe, quando Jerusalém foi destruída, a glória de Deus se foi. Icabod. Do original grego, Icabod, a glória de Deus foi. Então, o mundo corrói a paixão por Deus, destrói o progresso espiritual, arruína os sonhos. Ou às vezes você está no teu trabalho, glória a Deus, lá com a Bíbliazinha aí, Senhor, meu pastor. Aí vem um indivíduo mundano, um filisteu, e diz: poxa, logo você com a Bíblia aqui dentro. Não, qual é a tua igreja? Eu pertenço à igreja do apóstolo. Aquele
do português. Eita fé! Quantos anos você tem lá? 39. 39? Mas como? Aí começa a corroer. Diz, puxa, eles lá, como é que é na tua igreja? Pode-se beber, fumar, fazer uma barracada da vida? Não, ele é um indivíduo que fica lá marcando todo mundo, ele conhece até o lugar onde as pessoas ficam sentadas, cara. Conheço tudo, estou de olho em você, meu amado. Pensa o quê? Você senta lá e para lá, eu já não sei que você trocou de lugar. Conheço todo mundo. Até o lugar da minha esposa. Aí está lá, né? É ali, minha filha. Então, o mundo corrói a tua paixão por Deus. Pô, vamos beber um negocinho. Só um negócio. Pouquinho. Só 2 dedos. Então nós temos que confiar em Deus. Ninguém pode arruinar os nossos sonhos. Confiar em Deus. E Deus disse, se você fizer esta aliança, eu vou sustentar a nação, eu vou dar bênção financeira, bênçãos agrícolas, vocês têm que restaurar o templo, para que eu possa voltar a abençoar vocês. Então o Senhor cria o quê? Casa arrumada para trazer a glória de Deus de volta. E é o que Deus quer no Brasil, casa arrumada. Casa arrumada, já basta, já sofreu demais, já apanhamos demais. Temos paz, viver mansa e tranquilamente num país tão lindo, tão maravilhoso, amado. Tem pão de açúcar com montanha, com praia. Você que vive em São Paulo, vem viver para o Rio de Janeiro. Você vê um sol maravilhoso, aqui você está aí no frio da garoa. Não, mas fica na igreja de São Paulo, não é para tirar da igreja. Você que está num lugar de gelo, aí na Suécia, na Suíça, vem para o Brasil, vem, meu amado, vem que tem, meu amado. Então, para manter o rumo certo da visão, é preciso ser fiel às crenças bíblicas e aos comportamentos espirituais. Visão de rumo certo, valores, comportamentos, integridade, compromissos com esses princípios que orientam a vida. Não transija com a Bíblia. Se a Bíblia diz não tente arranjar e dizer, não, mas Senhor, tu entendes, cara, chefe. Não trate Deus de cara e de chefe, amado. Ele é o Senhor Todo-Poderoso, amado. Não vem com essas modas de que o chefe lá em cima, o chefe lá... Não tem chefe nenhum, tem um Rei Todo-Poderoso, Senhor de Senhor, Rei de Reis, único, cabeça da igreja, que quer ser adorado, glorificado e reconhecido, amado. Então são nossas crenças e comportamentos que nos garantem a nossa unidade há 40 anos aqui na igreja. Amado, vem vento e sopra vento e vem onda. Estou aqui. E fala no Facebook, e fala no Instagram, estou aqui. Eu não mudei nem de casa, nem de telefone. O meu telefone é o mesmo há 28 anos. Não mudei, não me escondi, não fui para mosteiro não sei de que do Jerônimo. Estou aqui. Cabeça erguida, mãos limpas, coração puro, falando-lhe a verdade para que você nunca seja opróbrio nesta nação, amado. Então, Mateus 12, 25 diz isso. Jesus, porém, todo o reino dividido contra si mesmo vai ficar o quê? Deserto. Toda a cidade e casa dividida não subsiste. Sabe o que as pessoas ricas estão fazendo no Brasil? Pegando as malas, vai para Portugal, vai para Luxemburgo, vai para os Estados Unidos, vai para Nova York. E nós aqui apanhando da vida. Que isso? Nada sobrevive se é dividido. Reino dividido fica deserto, ministério dividido não subsiste. Visão só prospera em ambiente de união. E a visão morre num ambiente de divisão e de desunião.
Só onde há concordância, fidelidade e união, há futuro. Sem alicerce, sem família, sem igreja, sem o dia do Senhor, sem os templos, sem as regras bíblicas, a nação se abala. Confiança violada, a visão sofre. Então há certas coisas que o Senhor escolhe para abençoar na Bíblia. Deus abençoa obediência, fidelidade e compromisso. E há coisas que Ele se recusa a abençoar: desobediência, infidelidade, murmuração e divisão. Então Israel desobedeceu, a glória de Deus foi, a bênção se foi, o opróbrio chegou. Você sabe, Deus continuava amando Israel, mas não abençoava. Atenção, é porque isto é muito importante. Se a pessoa quebra as regras de Deus, ela continua sendo amada por Deus, mas Deus não abençoa. Eles não eram dignos de receber a honra e a bênção de Deus, porque 2 de Crônicas 16:9 diz isso, na segunda parte, que Deus se mostra forte com aqueles cujo coração é dividido com o mundo. Cujo coração é o quê? Totalmente. Israel tinha dividido o coração. Deixaram de se viver a lei de Deus, começaram a casar misturando luz com trevas, começaram a trabalhar ao sábado, quando o sábado era o sagrado deles, o nosso é o domingo, e deixaram de servir o templo, não faziam sacrifício, não dizimavam, veio o opróbrio. Então, meu amado, para ter a bênção na tua empresa, no teu empreendimento, nos teus negócios, na tua carreira, nos teus sonhos, você precisa de ser totalmente de Deus. Não pode transigir quanto à sua igreja, quanto à sua família, quanto aos seus negócios. Você tem que ter o coração alinhado com Deus. Porque o que levou à desgraça e ao opróbrio e à miséria, quando quebraram as leis de Deus, começaram a trabalhar ao sábado, casaram com estrangeiras, deixaram de servir no templo. Acabou. Está aqui o veneno da vida. Então nós temos que ser alinhados com crenças e comportamentos bíblicos. Eu me recordo, nós tínhamos aqui um colega nosso, há uns anos atrás, um colega advogado, que eu achava os comportamentos dele meio estranhos. E um dia eu liguei para ele. E disse: caro colega, o senhor não tem vindo à igreja, o que está passando, meu amado? Poxa, nós somos advogados, preciso estar o senhor do meu lado. Ele falou: apóstolo, eu vou ser honesto com o senhor. O meu tipo de advocacia não se coaduna com o cristianismo. E eu disse: vá ter retro, Satanás. Quer dizer, eu sou crente ao domingo, mas na prática da minha advocacia eu uso a metodologia do opróbrio e da miséria. Eu disse: ok, nunca mais telefonei, nunca mais quis falar com ele, porque ele foi honesto. Ele disse: o meu estilo, o meu modus operandi não se coaduna com essa coisa de ir à igreja, pagar dízimo, não andar com as pessoas do mundo, guardar o domingo, não se coaduna. Eu falei: então não é filho de Deus, não é eleito, não é ovelha, é cabrito. É cabrito. Eu estou falando alguma palavra feia? Tá certo, é bode, é cabrito. Então, eu não posso ser um líder de negócios e Deus está fora dos meus negócios. Eu não posso ser dono de uma empresa e Deus não fazer parte da minha empresa. Eu não posso ser um chefe de família e Deus não estar na minha casa. Se o seu coração for inteiramente dele, você tem a bênção de Deus. Com vida de honestidade, integridade, ética, pureza, compromisso, finanças bem administradas. Então, toda a crença vem antes de um projeto. Nós não podemos sair da esfera que Deus abençoa. Tiago 4, 1-5. Estamos com 5 minutos. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais, nada tendes. Matais, invejais,
nada podeis obter. Viveis a lutar, a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, é inimigo de Deus. Os muros caem, a glória de Deus se vai. Ou supondo que em vão afirma as Escrituras, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Então diz que Deus tem ciúme de nós. Deus não quer o teu coração dividido com nada. Pastor, mas nem o caldeirão, nem o domingão. Deus quer ver o teu coração na igreja, na obra do Senhor. Deus quer ver o teu dia sagrado. Qual é o dia que você diz, olha, eu não abro mão, eu e minha família temos regras bíblicas, apóstolo. Chegamos aqui à igreja, domingo é dia do Senhor. Somos sim os cooperadores do serviço de Deus. Não nos misturamos com o mundo. Não aceitamos propostas que não estejam em acordo com a Bíblia. Porque Deus tem ciúme da sua igreja. E não é ciúme de dar unhada e puxar cabelo e arrancar a orelha. É um zelo. Mas eu tenho zelo com meu marido, por isso de vez em quando eu dou um estaladão nele. Oba! O opróbrio vem, meu amado. Deus tem ciúme. É com ciúme. Deus não quer um filho dele misturado com o mundo. Amado, casamento de crente é na igreja. Depois tem festa lá fora. Casamento de crente é na igreja. Aqui nasceu de novo, aqui é alimentado, aqui é filho de Deus, aqui tem família de Deus. Não case fora da igreja. Casamento é luz com luz. Negócios não são feitos ao domingo. Não nos misturamos com o mundo, cumprimos as regras de Deus, somos cooperadores com Ele. Amado, são as regras de Deus, são simples. Nada é fardo. Senão o muro cai, o opróbrio vem e a pessoa diz, onde está Deus? Está aqui, continua aqui. Então a coerência bíblica tem potencial de sucesso. Tiago 1,19 diz isso. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Por isso é que Deus deu 2 ouvidos e uma boca. Para nós ouvirmos mais e falarmos menos. Os americanos dizem, be quiet. Vamos ouvir mais e falar menos. Porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Portanto, despojando a impureza, da acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, que é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, é como um homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira, para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado naquele que realizar. Então, compromisso é uma fé inabalável. E ele continua dizendo, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, sua religião é vã. Eu queria terminar dizendo o seguinte. Isto é uma experiência de 44 anos. Esta vida de Neemias é apaixonante. Deus tem um plano na minha vida e na tua vida. E Ele mostra agora por que a glória de Deus vai de uma família, de uma empresa, de um negócio, de uma vida pessoal. Outro dia me telefonou um senhor e disse, olha, eu tenho um templo de uma igreja para lhe vender. Eu disse, um templo de uma igreja? O senhor é evangélico? Não. Mas o senhor tem um templo para me vender? Tenho.
É que eu fiz um negócio aí, e no negócio veio incluído um templo. O senhor pode me mandar a fotografia? Posso. Recebi a fotografia, um templo grande, bonito, 3 andares. Eu disse, de quem era esse templo? Ah, era a igreja tal. Mas a igreja fez um negócio e botou o templo no negócio. Ah, é que ninguém ia na igreja. Quer dizer que então não ia na igreja, vende a igreja. E como é que vende? Vende com porteira fechada. Temos 10 ovelhas, cada uma vale R$1.000. É o templo com 10 ovelhas, 5 milhões mais 10 mil. Mas, ouça uma coisa. Vida só dá certo com estas 4 regras. São crenças e comportamentos. Número 1. A grande aliança que Neemias fez com magistrados, governadores, levitas, sacerdotes. Gente, vamos voltar a viver a lei. Ou seja, nós somos no novo pacto, vamos viver as doutrinas da graça. Amado, sem este primeiro acordo, não há vida vitoriosa. Há muro derrubado, há miséria e há opróbrio. Segundo lugar, não vamos mais casar com mulheres gentias, nem buscar, nem permitir que o gentio case com os nossos filhos. Luz não se mistura com trevas. Primeiro acordo, vamos viver o pacto. Segundo, não vamos misturar lei com trevas. Terceiro lugar, luz com trevas. Terceiro lugar, dia de domingo não é dia de fazer negócios e comércios. Não se esconda, não se oculte. Diga a todo mundo, eu vivo um pacto de graça. Eu não me misturo com trevas. Eu guardo domingo, dia do Senhor. Eu faço parte do templo e coopero com o templo. Eu sou luz do mundo. Eu sou sal da terra. Agora a glória de Deus manifesta-te em minha vida. Isso é que é viver o pacto. Agora, quando eles quebraram estas regras, o opróbrio veio. 150 anos sendo espezinhados por todo mundo. A miséria e o opróbrio. Eu tenho até receio destas duas palavras, cara. Miséria e opróbrio. Deus disse, quer de volta a minha glória? Siga. Não quer de volta a minha palavra? Não quer viver luz com luz? Não quer guardar o domingo? Não quer cooperar com o templo? Então se esconda debaixo do tapete da igreja. Olha. Ah, mas eu não acredito no dízimo. Ah, não? Então minha glória não tem. Não tem a minha glória. Ah, mas domingo eu quero ir no funk. Não tem a minha glória. Mas eu não consigo seguir amando porque aquele irmão ali é muito chato. Não tem a minha glória. Ah, mas eu conheci no funk uma menina chamada Melancia. Não tem melancia, meu amor. Senhor, perdão, eu quero voltar a viver a tua glória. Ah, então tá bem, então tá bem. Ó, demora a levantar, hein? Quando a glória de Deus se vai, demora 150 anos para voltar. Gente, o que eu fiz aqui? Nada. Obrigado, bispo. O cabelo? Está direitinho? É porque a glória de Deus está na minha vida, mano.
Não pode deixar a glória de Deus escapar. Você entendeu a palavra? Você vai praticar a palavra? Eu libero essa manifestação gloriosa de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você tira lá de dentro da alma um amém. Eu vou contar 3, você dá um amém forte. Glorifica forte. 1, 2, 3. Esta é a igreja vencedora, mano. E ao seu nome. Chacamanta corrobabassa, cara. Vamos dar mais um aplauso aí, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé. A bispa vai dar a bênção final. A glória de Deus está na nossa vida. Aleluia. Povo maravilhoso. Povo de Deus, levante as suas mãos. Obrigada, Senhor, por esta palavra que alimenta-nos todos os dias, Senhor. Nós saímos daqui sabendo que a Tua glória está nas nossas vidas, Senhor. Nossas vidas, na nossa casa, nos nossos trabalhos, Pai. Pedimos, Senhor, que Tu dê ordens aos Teus anjos que nos levem em paz, que nos guardem, Senhor, e que nesta semana, Senhor, nós possamos ver o manifestar milagroso da Tua glória em diversas áreas das nossas vidas, Pai. Recebemos o melhor vindo de Ti, Senhor. Leva-nos em paz. Saímos daqui com uma felicidade imensa, porque nós sabemos que em todas as coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Graça e paz. Uma semana de vitórias para a sua vida.